No entanto, em 1888, no crepúsculo dos ídolos, Nietzsche zomba dos filósofos que fariam um fetiche da razão e se refugiariam na ilusão de um mundo deshistoricizado. Né? Esse filósofo é decadente, é sintomático de uma vida em declínio. Oposto a este tipo, Nietzsche valoriza o artista dionisíaco, cujo sentido da história afirma: tudo o que é questionável é terrível na existência. A filosofia de Nietzsche contempla o significado dos valores e sua importância para a existência humana. Dado que não existem valores absolutos, na visão de mundo de Nietzsche, a evolução dos valores na Terra deve ser medida por algum outro meio. Como então eles são entendidos? A existência de um valor pressupõe uma perspectiva de postulação de valor, e os valores são criados por seres humanos. E talvez outros agentes de postulação de valor, como ajudas para a sobrevivência e o crescimento. Porque os valores são importantes para o bem-estar do animal humano, porque acreditar neles é essencial para a nossa existência. Muitas vezes preferimos esquecer que os valores são criações nossas e vivê-los como se fossem absolutos. Por essas razões, as instituições sociais que reforçam a adesão aos valores herdados têm permissão para criar economia de poder que servem a si mesmas, contanto que os indivíduos que vivem por meio deles se tornem mais seguros e suas possibilidades de vida aumentem. No entanto, de vez em quando, os valores que herdamos não são mais considerados adequados e a sua aplicação continuada não está mais a serviço da vida. Manter a fidelidade a tais valores, mesmo quando eles não parecem mais praticáveis, transforma o que antes servia a vantagem para os indivíduos em desvantagem. Muito bem, neste segundo áudio, melhor dizendo, sobre Nietzsche, vamos falar um pouco sobre niilismo, né, e a reavaliação de valores. Embora muitos professores façam forte caso de que Nietzsche entendeu mal o niilismo, e em qualquer caso o dionisianismo de Nietzsche seria um lugar melhor para procurar um avanço antimetafísico no corpus de Nietzsche. Comentadores tão variados em orientação filosófica argumentou que o niilismo é um tema central na filosofia de Nietzsche. Mas por que é assim? A constelação de conceitos fundamentais de Nietzsche se move dentro de sua compreensão geral da situação histórica da modernidade no final do século XIX. A esse respeito, o pensamento de Nietzsche realiza o projeto kantiano de crítica, aplicando o desenvolvimento da consciência histórica do século XIX aos problemas relativos às possibilidades do conhecimento da verdade e da consciência humana. Ao contrário das críticas de Kant, os exames de Nietzsche não encontram ego transcendental, tá certo? Dado que mesmo as categorias de experiência são historicamente situadas e igualmente determinadas. Todos os começos e fins, para Nietzsche, estão perdidos em uma torrente de indeterminações. Já em 1873, Nietzsche estava argumentando que a razão humana é apenas um dos muitos desenvolvimentos peculiares na vazante e no fluxo do tempo, e quando não houver mais animais racionais, nada de valor absoluto terá ocorrido. Alguns comentaristas preferem considerar esses tipos de comentários como
pertencentes à juventude de Nietzsche. Bom, quando isso acontece, o ser humano deve reativar sua capacidade criativa de postular valores e construir novos valores. Veja, os comentadores vão divergir quanto à questão de saber se o niilismo para Nietzsche se refere especialmente a um estado de coisas que caracteriza momentos históricos específicos nos quais os valores herdados foram expostos como superstição e, portanto, se tornam desatualizados, ou se Nietzsche significa algo mais do que isso. Será que ele está dizendo algo mais do que isso? É no mínimo correto dizer que para Nietzsche o niilismo tornou-se um problema no século XIX. As revoluções científicas, tecnológica e política dos 200 anos anteriores colocaram uma enorme pressão sobre a velha ordem mundial. Nesse ambiente, antigos sistemas de valores estavam sendo desmontados sob o peso de motivos de dúvidas recém-descobertas. Surge então a possibilidade de que o niilismo para Nietzsche seja apenas um estágio temporário no refinamento da crença verdadeira. Essa visão tem a vantagem de fazer as observações de Nietzsche sobre a verdade e a moralidade parecerem coerentes de um ponto de vista pragmático, pois com essa visão o problema do niilismo é enfrentado quando as falsas crenças são identificadas e corrigidas. A razão não é um valor nesta leitura, mas sim um meio pelo qual os seres humanos examinam seus pressupostos metafísicos e exploram novos caminhos para a verdade. Tá certo? No entanto, outra visão considera que pelo niilismo, Nietzsche está apontando algo ainda mais indisciplinado em ação, sistematicamente na orientação axiomática do mundo ocidental. Heidegger, por exemplo, afirma que com o problema do niilismo, Nietzsche está nos mostrando a essência da metafísica ocidental e seus sistemas de valores. A palavra de Nietzsche, Deus está morto. De acordo com essa visão, a filosofia do valor de Nietzsche, com sua ênfase no gesto de postulação de valor, implica que mesmo o conceito de verdade na visão de mundo ocidental leva a determinações arbitrárias de valor e ordem política, e que essa visão do mundo está se desintegrando sob o peso de sua própria lógica interna. Nesta leitura, a história da verdade no mundo ocidental é a história de um erro. Isso no crepúsculo dos ídolos, abrigando antinomias profundamente perturbadoras que levam, em última análise, ao desfazer da estrutura filosófica ocidental. Bem, esse tipo de falha sistemática é exposta pela consciência histórica do século XIX, o que faz com que o problema do niilismo, pareça ainda mais relacionado com a situação histórica de Nietzsche. Mas relegar o niilismo a essa situação, de acordo com Heidegger, deixa nosso pensamento incompleto. Tá certo? Veja que a primeira parte faz uma afirmação sobre a lógica dos valores. Em última análise, então, dada a imensa amplitude de tempo, até mesmo
até mesmo os valores mais elevados se desvalorizam. O que isso significa? De acordo com Nietzsche, a estrutura conceitual, conhecida como metafísica ocidental, foi articulada pela primeira vez por Platão, que reuniu resquícios de uma visão de mundo em declínio, tomando emprestado elementos de predecessores como Anaximandro, Parmênides e especialmente Sócrates, a fim de derrubar uma cosmologia que havia sido um jogo desde os dias de Homero e que encontrou sua expressão mais plena e última no pensamento de Heráclito. A estrutura de Platão foi popularizada pelo cristianismo, que acrescentou elementos igualitários junto com a virtude de piedade. O amadurecimento da metafísica ocidental, portanto, ocorre durante as revoluções científicas e políticas da modernidade, onde os efeitos de sua inconsistência, o mau funcionamento e o mau desenvolvimento tornam-se agudos. Então, neste ponto, de acordo com Nietzsche, os valores mais elevados se desvalorizam. Conforme a modernidade se esforça por honestidade, probidade e coragem na busca pela verdade, aquelas virtudes tão importantes que habitam o cerne do progresso científico desferem um golpe fatal contra não o sistema, mas o ideal fundamental de absolutos. Pois bem, os valores mais responsáveis pela revolução científica, entretanto, também são cruciais para o sistema metafísico que a ciência moderna está destruindo. Esses valores ameaçam, então, provocar a destruição de seus próprios fundamentos. Assim, os valores mais altos estão se desvalorizando no núcleo. Mais importante ainda, os valores de honestidade, probidade e coragem na busca pela verdade não parecem mais compatíveis com a garantia, a doação e o agente outorgante de um valor absoluto. Para alguns comentaristas, essa linha de interpretação deixa a reavaliação de valores de Nietzsche perdida em contradição. Afinal, qual fundamento filosófico poderia apoiar a reavaliação se essa interpretação fosse correta? Por essa razão, leitores como Clarke trabalham para estabelecer uma teoria coerente da verdade na filosofia de Nietzsche, o que aparentemente pode ser feito enfatizando várias partes do corpus com exclusão de outras. Se, de fato, uma epistemologia viável pode ser derivada da leitura de passagens específicas, e boas razões podem ser dadas para priorizar essas passagens, então podem existir bases consistentes para Nietzsche ter nivelado uma crítica da moralidade. Essas leituras, no entanto, parecem incompatíveis com o encontro de Nietzsche com o niilismo histórico. Com a afirmação mais forte, no entanto, a crítica de Nietzsche da situação moderna implica que os valores mais elevados necessariamente se desvalorizam. A metafísica ocidental traz sua própria desintegração ao elaborar as implicações de sua lógica interna. O nome de Nietzsche para este grande e terrível evento, que captura a imaginação popular com horror e nojo, é a morte de Deus. Nietzsche reconhece que uma compreensão ampla deste evento, o grande meio-dia,
em que todas as sombras de Deus serão lavadas, ainda está por vir. Bem, na época de Nietzsche, o Deus da velha metafísica ainda é adorado. É claro, e seria adorado, previu ele, por muitos anos. Mas insistia Nietzsche no seguinte, em um clima intelectual que exige honestidade na busca da verdade e da prova como condição para a crença, a ausência de fundamentos já foi revelada. O amanhecer de um novo dia havia rompido, e as sombras, agora projetadas, embora longas, estavam diminuindo a cada minuto. A segunda parte da resposta à pergunta sobre o niilismo afirma que falta o objetivo. O que isso significa? Em Além do Bem e do Mal, Nietzsche afirma que a lógica de uma existência sem significado inerente exige, do ponto de vista organizacional, uma resposta de criação de valor. Por mais fraca que essa resposta possa ser inicialmente em comparação a como seus valores são então assumidos quando impostos por instituições sociais. Pesquisas de várias culturas mostram que a criação mais indispensável da humanidade, a afirmação de significado e propósito, está no cerne de todos os valores fundamentais. Niilismo não representa apenas aquele processo aparentemente inevitável pelo qual os valores mais elevados se desvalorizam. Também representa aquele momento de reconhecimento em que a existência humana parece, em última análise, ser em vão. As pesquisas de Nietzsche sobre as culturas e seus valores, suas antropologias culturais, são tipicamente redutoras ao extremo, tentando alcançar as questões sociopolíticas mais importantes da maneira mais organizada e rápida possível. Assim, ao examinar as chamadas culturas judaicas, orientais, romanas ou europeias medievais, Nietzsche faz a seguinte pergunta: como o significado e o propósito foram oferecidos e garantidos aqui? Como e por quanto tempo os valores aqui serviram aos vivos? Que forma de redenção foi buscada aqui? E essa forma era indicativa de uma vida saudável? Pergunta, né? O que se pode aprender sobre a criação de valores pesquisando tais culturas? Essa versão de niilismo significa que faltam objetivos absolutos e que as culturas naturalmente tentam compensar essa ausência com a criação de objetivos. E por quanto tempo os valores aqui serviram aos vivos? Que forma de redenção foi buscada aqui? E essa forma era indicativa de uma vida saudável, por acaso? O que se pode aprender sobre a criação de valores pesquisando tais culturas? A terceira parte da resposta à questão relativa ao niilismo afirma que, por quê? Não encontro a resposta. Quem está fazendo a pergunta aqui? A ênfase é colocada naquele que enfrenta o problema do niilismo. O problema de postular valores diz respeito a quem postula valores, e este deve ser examinado juntamente com uma avaliação correspondente dos pontos fortes e fracos relativos. Quando, de fato, por que não encontra resposta, o niilismo é completo. O perigo aqui é que o agente que postula valor pode ficar paralisado, deixando o apelo da pergunta mais terrível da vida sem resposta. Em relação a esse perigo, as
antropologias culturais mais importantes de Nietzsche examinaram os gregos desde Homero até a era da tragédia e os filósofos pré-platônicos. Aqui estavam as evidências, acreditava Nietzsche, que a humanidade poderia enfrentar a terrível verdade da existência sem ficar paralisada. A cada passo, o momento em que os valores mais elevados do mundo grego se desvalorizavam, quando se mostrava a falta de um objetivo absoluto, a pergunta por quê, no entanto, suscitou uma resposta. A força da cultura grega é evidente nos deuses, na arte trágica e nos conceitos filosóficos e personalidades criadas pelos próprios gregos. Então, comparando a criatividade dos gregos ao trabalho intelectual da modernidade, o pensamento trágico e afirmativo de Heráclito ao pessimismo de Schopenhauer, Nietzsche destaca uma série de diferenças qualitativas. Ambos os tipos são marcados pelo surgimento do niilismo, tendo sido arrastado para a lógica inevitável de postular valores e o que parece indicar. O tipo grego, no entanto, demonstra as características da força ao ativar e reintensificar a capacidade de criar, ao superar a paralisia, ao desejar uma nova verdade e ao afirmar a vontade. O outro tipo exibe um pessimismo de fraqueza, passividade e cansaço, traços tipificados pela ética negadora da vida de Schopenhauer, de que a vontade se volta contra si mesma. Na retrospecção de 1888 de Nietzsche sobre o nascimento da tragédia em Esse Homo, lemos que helenismo e pessimismo teria dado um título mais preciso para a primeira obra, porque Nietzsche afirma ter tentado demonstrar como os gregos se livraram do pessimismo, com que eles superaram a tragédia precisa, a tragédia precisa é a prova de que os gregos não eram pessimistas. Schopenhauer Schopenhauer errou nisso, como errou também em tudo. Isso você vê no nascimento da tragédia. De Crepúsculo dos Ídolos, também escrito durante aquele ano sublime de 1888, Nietzsche escreve que a tragédia deve ser considerada o repúdio decisivo ao pessimismo como Schopenhauer o entendeu. Ele diz: a afirmação da vida, mesmo em seus problemas mais estranhos e severos, a vontade de viver, regozijando-se em sua própria inesgotabilidade pelo sacrifício de seus tipos mais elevados. Isso é o que chamei de dionisíaco. Além da piedade e do terror aristotélico, para perceber em si mesmo a alegria eterna de se tornar. Aquela alegria que também inclui alegria na destruição. Bom, Nietzsche conclui a passagem acima afirmando ser o último discípulo do filósofo Dionísio, que nessa época, no pensamento de Nietzsche, passou a englobar todo aquele movimento que anteriormente distinguia entre Apolo e Dionísio. Simultaneamente, Nietzsche declara-se, com grande ênfase, ser o mestre da recorrência eterna. Bom, o trabalho de superação do pessimismo é trágico em dois sentidos. Mantém o sentimento de ausência de base, ao mesmo tempo em que responde a essa ausência com a criação de algo significativo. Essa obra também não é moderna, segundo Nietzsche, uma vez que a modernidade ou
ainda não fez a pergunta por quê, né? Em algum sentido profundo, ou nos casos em que a pergunta foi colocada, ainda não deu uma resposta. Consequentemente, um pessimismo de fraqueza e uma forma incompleta de niilismo prevaleceu na época moderna. A redenção nesta vida é negada, enquanto uma forma incompleta de niilismo permanece a condição fundamental da humanidade.